Salve rapaziada, aqui quem fala é da equipe da TechMeno e hoje eu tô aqui para fazer aquele vídeo tão prometido sobre instalação de sistema operacional. No caso, a gente vai estar tratando aqui da instalação de sistema operacional em máquinas virtuais, certo? Não é um sistema operacional de formatação, que é um processo um pouquinho mais complicado, porque exige um certo entendimento a respeito da BIOS do seu computador. A gente aqui vai estar focando mesmo em fazer a instalação de uma máquina virtual, certo? Que é um processo um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil de estar demonstrando aqui para vocês, e é o que a gente vai estar fazendo hoje, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer então é já abrir o nosso famosíssimo Firefox, porque a gente vai precisar de alguns arquivos para fazendo isso. Primeiro deles é a VirtualBox, que é um programinha que a gente está utilizando para poder fazer a máquina virtual dentro do computador. Então a primeira coisa vai ser arranjar esse programa. Então você vem aqui no seu famosíssimo Google e já pesquisa aqui VirtualBox e entra no primeiro site. Você vai estar clicando em Download e vai estar aqui várias versões da máquina. Você escolhe a sua versão de sistema, Solaris, Linux, macOS ou Windows. O meu é o Windows e ele já vai estar puxando aqui o mesmo arquivozinho que a gente tem já na nossa área de trabalho. E o segundo negócio que a gente vai estar precisando mesmo é uma imagem ISO do seu sistema operacional. A gente vai estar fazendo com a do Windows 10, que eu já tenho instalado aqui na minha máquina. Eu vou fazer um corte do DPI lá para vocês, porque tem que separar no início do vídeo. Mas é só fazer aquele processo igual você fez na pendrive botável para conseguir a imagem, ou até mesmo usar aquela mesma imagem que você já conseguiu no nosso último vídeo, tá certo? Eu vou deixar ele no cardzinho aqui, pra vocês poderem estar dando uma olhada nele antes de continuar com esse vídeo aqui. Bom, vamos lá então. Eu vou pegar a imagem ISO e a gente já retorna aqui pro nosso vídeo. Estamos aqui, rapaziada, já estamos aqui com a ISO aqui na nossa área de trabalho. Vamos começar então fazendo a instalação do VirtualBox, que é o programa que a gente vai estar usando para estar fazendo a nossa máquina virtual. Ele vai estar te pedindo uma permissão, mas você concede para ele e ele já vai estar abrindo aqui o instalador. Você pode clicar em próximo, vai ter um monte de informação aqui, mas tá tudo certo, é só clicar em Next. Ele vai falar sobre as interfaces e etc. Você clica em Yes, e clica em Yes e Install. Ele vai estar fazendo todo o processo de instalação aqui pra gente. Não é para ser muito demorado, como vocês podem ver ele já terminou. A gente pode clicar aqui em Finish e ele vai abrir a interface dele aqui já pra gente poder estar trabalhando com ele. Vamos lá. Vamos começar clicando em novo para poder fazer a nossa máquina virtual. Como é uma ISO do Windows 10, que é o que eu falei que eu ia trabalhar, a gente pode clicar aqui, escrever Win 10 e ele já vai reconhecer ali. Vamos clicar então em próximo. E aqui ele pede para a gente especificar quanto que a gente quer liberar de memória, de núcleos, etc. Aí é importante você ter uma certa pesquisa antes de fazer. Vamos abrir aqui o nosso Firefox e vamos ter que pesquisar requisitos mínimos Win 10. A gente pode entrar no site da própria Microsoft mesmo e já vai ter aqui todas as especificações de quais são os requisitos mínimos do sistema. Ele fala aqui pra gente que o processador é 1 mesmo, de 1 GHz pelo menos. Fala da memória RAM, do espaço em disco, então vamos trabalhar em cima disso daqui, beleza? A gente tem aqui memória RAM de 1 ou 2 para 64 bits, 1 para 32 e 2 para 64. Como é um sistema 64 bits, a gente tem que trabalhar na margem dos 2 GB de RAM. Já é o que está aqui, mas eu vou colocar um pouquinho mais, eu vou colocar um 3 GB, que seria 3000 megas, tá bom? E é isso, em teoria que tá tudo certo. Mas é importante você trabalhar com a sua máquina em mente. Se você tem um computador um pouquinho mais fraquinho aí, como por exemplo um computador com só 8 GB de RAM, não é interessante que você deixe muita memória disponível para sua máquina virtual, tá certo? Você tem que deixar espaço para ela funcionar e para sua máquina principal também funcionar. Então não vai socando memória RAM aí, sempre trabalha ali com um pouquinho, porque você precisa também atender os requisitos da sua máquina, entende? Então não é bom você mexer muito com isso. Coloca ali o quanto você acha que tem que pôr, mas sempre pouco comparado à memória que a sua máquina RAM tem, que sua máquina tem disponível para poder oferecer, entendeu?
Então, basicamente é isso. Coloca ali perto do mínimo ou quanto você precisar, mas sempre tenha em mente o quanto você tem disponível para manter as duas máquinas funcionando, que você vai ter que manter a sua máquina virtual e a sua máquina principal funcionando. É importante isso. A gente pode clicar em próximo e ele fala para criar um espaço em disco. Aqui já vem padrão 50 GB, muita coisa, mas a gente pode ver que o Windows só precisa mesmo aqui, ó, de tá por aqui, ó, 16 GB para 32 bits, 20 para 64 bits. Eu vou disponibilizar uns 30 GB, eu acho que tá de bom tamanho. Deixa eu colocar aqui. Calma aí. 30 GB tá de bom tamanho para mim, na verdade nem 30, eu vou colocar 25. Calma aí. 25 tá ótimo, tá mais que maravilhoso já ali. E a gente pode clicar para ir no próximo já. E a gente pode aqui finalizar. Vai estar criando aqui a nossa maquinazinha virtual. Ela já está basicamente pronta, mas a gente já precisa escolher a imagem do sistema operacional. A gente vai ter que clicar em configurações, armazenamento e vir aqui, nesse vazio. Nesse vazio, a gente vai clicar nesse disquinho, escolher uma imagem de disco e já vim aqui na nossa área de trabalho pegar a nossa imagem. Ela vai aparecer aqui bonitona e a gente já pode clicar em OK. Feito isso, a máquina está pronta, a gente pode só clicar em iniciar aqui, ele vai começar a processar a máquina para ela começar a funcionar. Não é um processo muito demorado, não é para demorar, tanto que ele já até iniciou aqui, olha, todo confuso. E vamos ver aqui, não é para ser muito demorado não, mas qualquer coisa eu corto o vídeo e tá tudo certo. A gente pode clicar nesse fidinho aqui para fechar isso aqui e já está executando perfeitamente. Já mexeu com o mouse, pá. A gente pode deixar em tela cheia para a gente poder trabalhar um pouco melhor. Como vocês podem ver, assim que a gente realiza todo esse processo, ele já vai de cara jogar na tela de instalação do sistema operacional, o que é uma das coisas mais importantes, tanto na formatação, tanto na criação de máquinas virtuais, certo? Essa parte aqui, que a gente vai estar fazendo a partir de agora, é idêntica no processo de formatação e no processo de criação de máquinas virtuais, tá certo? Tem algumas ressalvas aqui e ali, mas em teoria é a mesma. Essa aqui, que vocês estão vendo, essa tela aqui, é a mesma tela que vocês vão ver assim que vocês conseguirem iniciar a pendrive bootável na máquina de vocês. A maioria das máquinas hoje em dia, elas têm o processo de começar automaticamente. Se é uma máquina nova, que nunca teve um sistema operacional, cara, você vai plugar a pendrive ali, vai começar maravilhosamente bem, já vai te jogar nessa tela, tudo bonitinho, tudo maravilhoso para você poder fazer o processo. Mas se for uma máquina mais antiga ou que já teve algum sistema operacional, é interessante que você saiba mexer na BIOS da sua máquina para poder entender como você vai fazer o boot da pendrive. Então isso é um caso que a gente vai falar um pouquinho depois, ou no nosso site, ou no canal do YouTube. Importante que vai ter um conteúdo sobre isso, pode acalmar o coração que a gente vai fazer. Mas inicialmente vamos focar só na instalação do sistema em si, e não em como dar o boot na pendrive dentro da máquina, certo? Bom, temos aqui a nossa máquina já iniciando. A gente precisa fazer algumas opções aqui. Já está tudo certo em questão de idioma, pá, mas você precisa se atentar a uma coisa. Se o seu teclado possuir o C cedilha, que é uma tecla extra, digamos assim, você vai ter que vir aqui e mudar para ABMT2, Brasil é ABMT2, porque senão o seu teclado vai ficar numa configuração diferente da qual ele é, e as teclas vão sair meio erradas, assim você não vai conseguir escrever direito. Então a gente pode avançar depois de fazer essa seleção. Já vai estar aqui, instalar agora, ele já vai começar o processo de instalação pra gente. A instalação está sendo iniciada já. Não é para demorar, como eu mencionei. E aqui ainda tem uma tela interessante. Ele pede a chave de ativação do Windows. Se a sua máquina tiver, se você tiver uma chave, se tiver comprado o produto do Windows, você vai vir aqui e vai digitar a sua chavezinha, certo? Do jeito que você quiser. A minha máquina, ela tem uma chave do Windows, mas já está sendo utilizada nela e não na VirtualBox. Então a gente vai falar que não tem uma chave de produto para poder prosseguir com a instalação. Lembrando que o Windows ele é um sistema gratuito atualmente, mas que te deixa limitado na questão de personalização do sistema se você não estiver usando a versão paga do produto. Tá certo? Selecionando ali o não tem a chave do produto, ele vai te jogar para escolher a versão. Se você tiver a chave, ele só vai seguir para a próxima etapa e não vai pedir para você escolher a versão, porque a chave já vai identificar para ele isso. Eu vou falar que eu quero o Windows 10 Pro e vou avançar.
Vamos lá. Ele vai passar os termos de uso, é sempre bom estar dando uma lida nisso daqui, mas eu vou dar aqui aceito em termos de licença e vou avançar. Ele vai falar para fazer o rápido e o fácil ou personalizada. Como a gente aqui da TecMeno realmente sabe o que a gente está fazendo, a gente vai em personalizada para poder ter mais algumas opções para vocês. A gente tem aqui, como vocês podem ver, já o espaço não alocado da unidade, que é o armazenamento que a gente separou lá para poder utilizar, que é o espaço que a gente vai estar utilizando aqui completamente para fazer a máquina virtual. Lembrando, esse processo que eu estou fazendo aqui não é 100% recomendado, tá certo? Se você tem realmente um HD, uma máquina de verdade, não uma máquina virtual, é interessante que você separe parte do armazenamento para poder criar um backup da sua máquina, etc. Então, principalmente se for uma HD principalmente você tem que fazer esse processo para que ela fique inclusive até um pouco mais veloz ali na velocidade de trabalho dela, certo? Como a gente está aqui só trabalhando na VirtualBox, eu vou deixar assim mesmo. Mas, se você fosse fazer em uma máquina comum, você teria que separar em vários setores. Eu recomendo particularmente separar ali uns 20% do seu HD para poder servir ali como backup, mas vai de cada um. Você pode só partir em uma unidade só e vai estar tudo certo, tudo tranquilo. E se for uma SSD, não tem necessidade nenhuma de partir em várias alocações, que ela tanca bem o trabalho do jeito que ela já vem de fábrica. Então a gente pode seguir dessa maneira aqui. Ele vai copiar os arquivos do Windows, vai ser bem rápido, porque a gente tem pouco espaço ali, vai fazer tudo bonitinho. Mas eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo para ficar um pouquinho mais dinâmico aqui o que a gente está fazendo, certo? Vejo vocês daqui a pouquinho. Beleza, rapaziada. Estamos aqui de volta já no VirtualBox. Assim que ele termina todo aquele processo lá do começo, ele joga vocês diretamente para essa tela aqui, beleza, rapaziada? Ele vai reiniciar algumas vezes durante o processo. A máquina virtual, não o computador em si, mas se você estiver fazendo uma máquina de verdade, ele vai reiniciar de verdade. Mas enfim, eu gostaria de ressaltar aqui nessa parte do vídeo que, primeiro, 3 GB é muito pouco para fazer o bagulho do Windows. É recomendável 4 GB ali, porque daí ele já roda de uma maneira interessante. Mas como a gente está trabalhando na base do mínimo, 3 GB já serve de bom tamanho pra gente. E outra coisa, esse vídeo não é sobre formatação, beleza, rapaziada? Formatação exige o backup dos seus dados. Isso daqui é só instalação no sistema, que é uma das partes da formatação. Mas a formatação exige o backup dos seus dados, certo? Isso se você quiser, é claro, mas é uma parte importante de fazer a formatação. Porque senão você vai formatar a máquina inteira e você não vai ter mais nada dentro dela, porque não é o seu objetivo de fato, certo? Então vamos lá, rapaziada. Aí a gente vem aqui, já aqui nessa telinha, que é onde ele joga a gente depois daquele procedimento que a gente fez. A gente escolhe Brasil, que é a nossa região. A gente pode clicar em sim. Ele vai estar dando uma carregada. É BNT2, Brasil ABNT2, que é o modelo do nosso teclado, para que não dê nenhum erro futuramente. Então a gente escolhe isso. E não, a gente não quer adicionar outro layout, a gente pode clicar em pular. E se você fez a programação corretamente da pendrive de boot, ele vai pular as perguntas de privacidade. Caso você não tenha feito, igual a gente mostrou lá no nosso videozinho de pendrivezinha de boot, etc., ele vai pedir algumas coisas para você. Você vai ter que negar tudo, falar que não, que você não quer, papá, ou aceitar, aí depende de cada um. Mas o que geralmente é feito aqui como padrão pela equipe da TecMeno é realmente só negar todas as permissões e já era. Certo? Ele está fazendo o processo de instalação. Eu vou ver aqui se ele vai fazer mais ou menos de maneira veloz ou se a gente vai ter que dar um cortezinho nessa parte do vídeo. Eu vou aproveitar esse momento também para falar para você estar dando uma olhada no nosso site, tá na nossa descrição do canal. Ele é um site feito em formato de cardápio, com várias informações a respeito de informática, desse mundo da tecnologia, para realmente pessoas que não entendem muito desse tipo de meio poderem ter informação, acesso a essas informações que são tão escassas hoje em dia, certo? Então vocês podem estar dando uma olhada ali para poder estar tirando algumas dúvidas que vocês tenham a respeito de informática, etc. Certo? O objetivo da TecMeno é sempre informar pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, certo? Ele já tá falando aqui várias mensagens pra gente, tá seguindo aqui com tudo. E eu acho que eu vou dar um cortezinho rápido só para ver se a gente já pode continuar com o vídeo. Eu já retorno, rapaziada.
Tá certo, nem precisava cortar, ele foi super veloz, ele já tinha realmente terminado. Bom, aí ele joga aqui a gente nessa tela. A gente vai configurar para uso pessoal mesmo, que é o nosso objetivo aqui, e vamos seguir. Ele vai pedir para adicionar uma conta, pode ser e-mail, telefone ou Skype. Eu vou estar adicionando aqui a conta da TecMeno, certo? Inclusive é o e-mail de contato. Eu só vou estar dando uma conferida aqui, já vou passar aqui para vocês e eu já retorno. Beleza, rapaziada, eu tô voltando aqui já com vocês. Mil perdões, eu tive que arrumar, tive que cortar umas partes do vídeo porque eu esqueci de mencionar que essa conta tem que ser uma conta com e-mail Microsoft, tá certo? Então, eu tô usando aqui uma conta da própria TecMeno a respeito mesmo que é de contato, é uma conta aí para onde vocês podem estar enviando até e-mail, fazer algumas perguntas, a gente pode estar respondendo futuramente aí em vídeo, quem sabe. Mas enfim, o importante é que a sua conta tenha uma conta Microsoft, certo? Um e-mail registrado na Microsoft, senão não vai funcionar, beleza? Tá certo? Então, por favor, cria um e-mail na Microsoft com o seu próprio e-mail e é isso. Use o e-mail da Microsoft, senão não vai estar dando certo. Tem que ser da Microsoft. Inclusive, se você não tiver um, você pode clicar aqui em criar conta e já era. Mas o importante é isso. Use um e-mail da Microsoft. Enfim, eu vou clicar em próximo. Ele vai pedir aqui a nossa senha. Se tiver aparecendo aí no vídeo, eu vou estar censurando, provavelmente vai estar censurado aí, para vocês não estarem invadindo a conta da TecMeno e etc. Mas, como tá com bolinha, provavelmente não vai ser necessário, tá certo? Então eu vou fazer aqui o login para a gente estar prosseguindo com o nosso processo aí de criação de uma máquina virtual. Inclusive já está quase terminando todo o esquema aqui, então é só fazer essa parte aqui da conta e provavelmente já vai estar dando certo. Ele vai pedir para a gente criar um PIN, pode ser eu acho que qualquer PIN, com números e letras, eu vou incluir números e símbolos, vou colocar um PIN aqui qualquer um, vou colocar inclusive um que eu lembre facilmente, para a gente poder estar usando essa VirtualBox aí futuramente, em um vídeo provavelmente. Deixa eu botar aqui, vai ser esse daqui mesmo. Lembrando que pode ser qualquer PIN, tá certo? Desde que você inclua letras ou números ali, ligando a opçãozinha que eu liguei ali embaixo. Pode ser qualquer um, você que decide aí o PIN que você vai colocar na sua máquina. Mas é importante que você lembre dele para que você possa tá sempre fazendo um login no seu computador, senão você acaba perdendo aí o acesso à sua própria máquina. Imagina, algo realmente aí absurdo pode estar acontecendo com você, se você não lembrar da senha. Ele vai pedir aqui algumas coisas, eu vou estar negando tudo, vou falar que não, sempre aqui clicando na de baixo para negar tudo que ele estiver pedindo. Lembrando que isso só acontece se você estiver usando ou a imagem ISO numa máquina virtual, ou se você configurou o pendrive de maneira errada na hora de fazer o pendrive bootável, tá certo? Aqui ele pede para personalizar experiências, pode fazer o que você quiser, eu vou clicar em ignorar, tá certo? Ele vai falar telefone Android, computador, eu vou falar não, obrigado, vou só negar o que ele estiver oferecendo aqui, até que a gente possa finalmente aparecer na tela da área de trabalho do Windows, que é quando a gente vai ter finalizado realmente tudo. Eu vou recusar também armazenamento em nuvem, não quero nenhum dos serviços da Microsoft, também não quero Game Pass, não quero que a Cortana arrume minhas tarefas, tá tudo certo. Se você quiser, você pode estar sim ativando uma daquelas opções, tá certo? Aquilo lá é 100% pessoal, vai de cada usuário. Ele vai estar preparando aqui o Windows pra gente, em breve já vai estar liberando aí a área de trabalho pra gente poder estar finalizando aqui todo o processo de criar a máquina virtual. Lembrando que, mais uma vez, não é um vídeo sobre formatação. Formatação exige experiência na BIOS, exige backup da máquina e uma série de outros fatores que vai ser abordado futuramente em algum vídeo ou no nosso próprio site. Vocês podem estar, inclusive no site é provável que saia antes do que em vídeo, certo? Então olhem lá o site da TecMeno, tem várias informações, novamente cito, sobre informática, tudo. Muito interessante, tudo de maneira simplificada e simples para que pessoas possam se localizar facilmente no site, em formato de cardápio, porque a gente é um menu de informática. Bom, eu vou estar fazendo um cortezinho aqui, que vai estar demorando um pouquinho, mas vai dar tudo certo, é só vocês esperarem e a gente já retorna aqui. Beleza, rapaziada, assim que ele termina lá, ele já vai estar jogando vocês aqui na área de trabalho.
Fala, permitir seu computador descoberto de outros dispositivos da rede? Pô, fala que sim, fala que sim. Vamos lá, porque daí ele vai estar ligando ali a rede para outros dispositivos e pá. Tá como cabo LAN, acesso à internet, conectado no carregador. E essa aqui é a telazinha padrão do Windows, pós ou formatação ou instalação de máquina virtual. Ele vem com nada, vem vazio, e é por isso que é importante que você faça aí o backup dos seus arquivos, ou que você entenda um pouco de informática para poder instalar os seus próprios programas nessa máquina nova aqui que você tem. Se você apertar o Windows L, ele vai, ele vai te jogar aqui na tela de login. Eu acabei indo para minha tela também sem querer, mas eu acho que tá tudo certo. Deixa eu dar uma olhada. Sim, tá tudo certo aqui, tá gravando. A gente pode vir aqui, Tecmeno Computadores, nosso PIN maravilhoso. Opa, não lembrei meu PIN, calma aí, pode acontecer. É importante que você tenha o seu PIN aí maravilhosamente bem anotado, tá certo? Ou isso pode acontecer com vocês e vocês não podem lembrar do PIN. Por sorte, eu tenho aqui o meu PIN, eu só errei uma letra e ele já não reacertou o meu PIN. Aí ó, tá aqui a nossa máquina virtual maravilhosa. Lembrando mais uma vez, não é um processo de formatação. O processo de formatação exige mais cuidado, backup e uma série de outras coisas que você tem que levar em conta. Mas em teoria é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Espero que ele tenha sido bastante informativo para vocês. E espero que sane algumas dúvidas, tanto sobre instalação de sistema operacional, tanto como a criação de uma máquina virtual. Lembrando que aqui a gente trabalhou muito na margem do mínimo, a gente não foi avançando tanto. E vocês podem estar explorando um pouquinho mais algumas partes que eu mencionei no vídeo, como a memória RAM, o espaço em disco, mas aí depende muito da máquina de vocês. É interessante que a máquina de vocês seja uma máquina potente, para que vocês não acabem aqui com uma máquina lerda, com a máquina lerda que não consegue executar a máquina virtual de vocês, certo? Então é isso. Mais uma vez, olhem o site da Tecmeno, tem muitas informações lá interessantes para vocês estarem olhando. E é isso. Obrigado, rapaziada, de coração mesmo. Eu vejo vocês em um próximo tutorial.